Bem-vindo ao canal. Se essa história cheia de emoções tocar seu coração de alguma forma, se te fez suspirar, refletir ou até imaginar uma história parecida com a sua, então já valeu a pena. Aproveita esse momento e deixa seu like, compartilha com alguém que também vai se emocionar. Se ainda não for inscrito, se junta a nós aqui no canal. Tem muita história linda vindo aí, e será um prazer te ter aqui mais vezes. Se inscreve e ativa o sininho. A próxima história pode ser ainda mais intensa, e você não vai querer perder. A chuva engrossava quando os sapatos de salto afundaram na lama vermelha da estrada. Isadora não olhou para trás. Nem para o vestido rasgado pelo mato. Nem para o véu molhado que escorria do cabelo como um lamento. Ela só via à frente os portões altos de ferro da fazenda Monte Azul, seu último recurso, seu refúgio. Ela havia fugido do altar, do noivo, da família, do plano meticulosamente construído que a venderia em troca de status. E tudo por causa de um segredo descoberto 2 dias antes, um testamento esquecido que ligava seu nome a uma herança que ninguém queria que ela tivesse. A buzina do carro que a deixará ali se perdeu no trovão distante. Isadora se aproximou dos portões, batendo com a palma da mão trêmula. O vento gelado grudava o tecido do vestido no corpo, revelando cada curva. Ela estava exausta, encharcada, e mais bonita do que jamais estivera. A porta de madeira da casa principal se abriu com violência. Ele apareceu. Alto. Ombros largos, mãos firmes, barba por fazer e olhos duros demais para aquele rosto bonito. O chapéu de couro escondia parte do cabelo escuro e molhado, mas nada escondia a presença dele. Gabriel Vasconcelos. O dono da fazenda. O homem que ninguém ousava contrariar. Quem diabos é você? Ele perguntou, cruzando os braços, a voz arrastada com sotaque do interior e tom de ameaça. Eu preciso de abrigo, ela respondeu, engolindo em seco. Só por uma noite. Gabriel a observou dos pés à cabeça, lentamente. Seu olhar queimava. Passava pelas pernas, pela cintura, pelos seios molhados sob o tecido branco. Não recebo visitas. Nem pedidos de abrigo, ele disse. Então finja que sou um problema passageiro. Ela rebateu, com uma ousadia que surpreendeu até a si mesma. Ele a fitou por longos segundos. Depois abriu caminho com um gesto brusco. Ela entrou. O calor da lareira contrastava com o frio que sentia por dentro. A casa tinha cheiro de madeira e couro. Era simples, mas ampla, decorada com austeridade. Gabriel foi direto até a cozinha e trouxe uma toalha. Se veio fugida, não traga problema pra cá. Eu não sou seu salvador, ele falou, jogando a toalha no sofá. E você não parece ser do tipo que salva ninguém. Ela rebateu, firme, mesmo com os lábios roxos de frio. Ele se aproximou devagar. Parou tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele contra o dela. A respiração forte. O cheiro de terra, suor e tabaco. Um cheiro masculino, primitivo, irresistível. Você tá provocando, mocinha? Ele sussurrou, com a voz baixa e carregada. Talvez eu só não tenha mais medo de nada. Ou de ninguém. Um segundo de silêncio. Os olhos dele pararam nos dela. Depois desceram de novo, sem vergonha. Ela tremia, e não era só de frio. Os mamilos estavam rígidos sob o tecido molhado. Gabriel notou. Sobe. Quarto de hóspedes. Corredor da esquerda. Toma um banho antes que me faça cometer um erro. Ele murmurou, com um meio sorriso torto e um brilho perigoso nos olhos. Ela subiu, mas o calor entre as pernas não diminuía. No chuveiro quente, Isadora encostou a testa na parede e tentou controlar a respiração. Por que aquele homem a deixava tão elétrica? Era bruto, silencioso, dominador. E ela, pela primeira vez na vida, sentia que podia ser ela mesma. Sem máscaras. Sem pedidos de desculpa. E isso a excitava mais do que qualquer coisa. O vapor do banho ainda pairava no quarto quando Isadora se olhou no espelho da comoda antiga. Vestia uma camisa larga que Gabriel havia deixado sobre a cama. Provavelmente uma das dele. O tecido cheirava a sabonete simples, lenha, e a ele.
Mal cobria o meio das conchas. Ela deslizou os dedos pelo colarinho e o coração acelerou. Aquela camisa grudada na pele molhada fazia mais efeito que qualquer vestido caro. Desceu as escadas com cuidado, ouvindo os estalos da madeira sob os pés descalços. Encontrou Gabriel na varanda, camisa aberta até o meio do peito, calça jeans surrada e um copo de uísque na mão. O vento noturno agitava os cabelos dele. Ele virou o rosto quando ouviu os passos. O olhar demorou mais do que o necessário no corpo dela. Tá mais apresentável agora, disse, com um sorriso de canto de boca, cínico. E você menos rabugento. É o efeito da noite ou da minha camisa molhada fora do seu sofá? Ele deu uma risada seca. Você fala como se já tivesse intimidade. Ele deu um gole no uísque. Vai dormir ou vai me deixar desconcentrado até de manhã? Isadora se encostou na pilastra de madeira. As pernas nuas levemente cruzadas, braços soltos. Ela sabia que o provocava, mas não conseguia evitar. Você parece alguém que vive fugindo de distrações. O que tanto tem medo de sentir, Gabriel? Ele franziu o senho. Jogou o copo vazio contra a parede com força. O som do vidro quebrando ecoou na varanda. Cuidado, garota. Aqui não é o lugar certo para testar limites. Nem o meu. Talvez seja o lugar certo para perder o controle. Ele avançou 2 passos. Ela não recuou. O peito dele subia e descia, e o dela também. A tensão era densa, pesada, como se o ar estivesse prestes a explodir. Você não tem ideia do que está fazendo. Ele rosnou, encarando os lábios dela. Tenho sim. Tô escolhendo sentir. Por mim mesma, pela primeira vez. Gabriel não esperou mais. Pegou-a pela nuca com firmeza e a puxou para um beijo faminto, bruto, desesperado. Os lábios se encontraram com fúria. Ela gemeu entre os beijos, as mãos dele apertando sua cintura com posse. Você é louca de aparecer aqui, vestida assim, e achar que vou me controlar, ele murmurava contra a boca dela. Então não se controle. Ele a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada, levando-a de volta para dentro. A camisa subia, revelando as conchas, a curva das nádegas. A deitou no sofá como se fosse dela. Como se ela sempre tivesse sido. As mãos dele percorreram suas pernas, sua cintura, os seios por baixo do tecido. A boca cobria cada centímetro com beijos quentes. Ela arqueava o corpo, os olhos vidrados nele. Me diz que você não é casada. Me diz que não tem dono, ele sussurrou entre beijos no pescoço. Eu fugi do meu noivo hoje. Mas a verdade? Nunca fui de ninguém. Agora é minha. As palavras vieram baixas, roucas, possessivas. E naquele instante, mesmo que por uma noite, Isadora sentiu que não estava mais fugindo. Estava sendo encontrada. O dia amanheceu tímido, com o céu ainda cinzento e o cheiro de terra molhada invadindo os corredores da casa. Isadora despertou com a sensação de braços fortes ao seu redor, a respiração quente em sua nuca e a palma da mão de Gabriel espalmada entre seus seios sob o tecido amarrotado da camisa dele, que agora mal cobria sua pele nua. Ela fechou os olhos por mais um segundo, tentando prolongar aquela sensação de segurança crua, instintiva. Mas era uma ilusão. Eles não haviam conversado. Só haviam se consumido. Com cuidado, ela se levantou da cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. Gabriel não acordou, ou fingiu que não. Na cozinha, o silêncio era quase reconfortante. A cafeteira chiava no canto, e os estalos da madeira davam um ritmo ao novo dia. Isadora olhou pela janela os campos verdes da fazenda se estendendo até onde a vista alcançava. Era um mundo diferente daquele em que fora criada. Um mundo sem máscaras, onde se podia respirar, mesmo que a qualquer momento tudo pudesse pegar fogo. Tá fugindo de novo? A voz dele veio rouca, atrás dela. Ela se virou devagar. Ele estava encostado na porta, sem camisa, o jeans desabotoado, os olhos semicerrados ainda de sono. O cabelo bagunçado o deixava perigosamente mais atraente. Não costumo dormir com estranhos. Acordar com um é ainda mais estranho, ela provocou.
Você não é uma mulher que devia dormir com qualquer um. E eu não sou qualquer homem. Ele rebateu, se aproximando. Isso é arrependimento ou marcação de território? Ela provocou, erguendo o queixo. Ele parou à sua frente, prendendo-a contra a pia. Uma das mãos escorregou pela cintura dela, até o quadril. É aviso. Se você estiver aqui, vai ser minha. E só minha. Ela mordeu o lábio inferior. Queria se manter firme, mas aquele toque, aquela voz. Era como tentar resistir ao calor de uma fogueira depois de uma tempestade. E se eu quiser ir embora? Ela perguntou, desafiando. Então vou atrás de você. O silêncio caiu como um trovão. Era mais do que desejo. Era instinto. Era conexão. Ele encostou a testa na dela, fechando os olhos. Você não sabe metade do que eu carrego, Isadora. Nem metade do que perdeu quando veio pra cá. Me conta então. Me mostra quem você é. Sem esse escudo, sem essa frieza. Gabriel se afastou, abrupto. Foi até a prateleira do canto e pegou um porta-retrato empoeirado. Entregou nas mãos dela. Na foto, um jovem sorridente, muito parecido com ele, segurava um violão. Ao lado, uma mulher ruiva de olhos claros o abraçava pelas costas. Meu irmão e a mulher que eu amei. Eles morreram há 5 anos. Acidente de carro. E eu? Não consegui salvá-los. Isadora sentiu um aperto no peito. O homem à sua frente, tão duro por fora, escondia rachaduras profundas. Você os amava? Ambos? Ela perguntou com delicadeza. Ele era minha alma. Ela era meu pecado. Ele a fitou com olhos pesados. Você ainda quer ficar? Ela não respondeu. Apenas se aproximou, segurando o rosto dele entre as mãos e o beijou com uma doçura inesperada. Um beijo calmo, cheio de sentimento. Como se dissesse, eu entendo. Eu também carrego cicatrizes. Ele a ergueu no colo, com movimentos mais suaves dessa vez, levando-a até o sofá da sala. Dessa vez não havia pressa. Havia entrega. Ele despiu o lençol que a cobria, e ela deixou. As mãos dele exploravam seu corpo com cuidado, reverência. Os olhares se mantinham fixos. A conexão crescia a cada toque, a cada respiração entrecortada. Você me olha como se eu fosse sua redenção. Ela sussurrou, com os olhos fechados. Talvez você seja. E então, eles se amaram. Lento, profundo, real. Como se cada parte do passado deles pudesse ser curada naquele momento. O céu já estava claro quando Isadora se vestiu, silenciosamente. Gabriel ainda dormia no sofá, o braço jogado por cima da cabeça, os cabelos desalinhados, o peito subindo e descendo devagar. Aquela imagem deveria acalmá-la. Mas algo dentro dela estava inquieto. Havia emoção demais naquela casa. Desejo demais. Dor demais. Pegou a camisa dele, a mesma da noite anterior, e a vestiu por cima da lingerie. Os pés descalços a conduziram por um corredor antigo, de madeira gasta, até uma porta entreaberta. Um escritório. A curiosidade falou mais alto. Ali, pilhas de papéis, pastas, documentos jogados em caixas de papelão. Livros sobre direito agrário, contratos e uma pasta vermelha. O nome Camila Vasconcelos destacado na etiqueta. Seu sobrenome. Isadora hesitou por um segundo antes de abrir. No interior, cópias de documentos. Um antigo registro de nascimento, fotos de uma mulher jovem com cabelos castanhos lisos, muito parecida com ela. Uma certidão amarelada chamou sua atenção. Nome da criança: Isadora Vasconcelos. Data de nascimento: 14 de março de 2000. Mas o que a fez gelar foi o documento logo abaixo. Nome da criança: Arthur Gabriel Vasconcelos. Data de nascimento: 13 de março de 2000. Ela leu e releu. Vasconcelos. Mesmo sobrenome. Datas quase iguais. Pais registrados diferentes, mas mãe biológica igual. Camila Vasconcelos. O que você tá fazendo aí? A voz rouca de Gabriel cortou o ar como uma lâmina. Ela se virou lentamente, o rosto pálido.
as mãos ainda segurando as certidões. Por que você tem isso? Por que meu nome tá aqui? E por quê? Porque a sua data de nascimento é um dia antes da minha. Gabriel se aproximou devagar, o rosto endurecendo a cada passo. Pegou os documentos das mãos dela, com a expressão sombria. Isso não era para você ver ainda. Ainda? Então você sabia que a gente podia ser irmãos? A palavra caiu como um tapa. Gabriel desviou o olhar, os punhos fechados. Não é o que parece. Eu tô tentando descobrir há meses. Essa mulher, Camila, ela apareceu nos registros da minha mãe. Ninguém nunca me contou sobre ela. Só depois que meu pai morreu. Por isso você vivia tão isolado? Fugindo de todo mundo? A voz de Isadora tremia. Porque toda a minha vida foi uma mentira. E agora você aparece. Linda, quebrada, tão parecida com alguém que eu devia conhecer. Como eu não ia me envolver? Isadora recuou um passo, os olhos cheios de lágrimas. Então o que a gente viveu ontem foi o quê? Um erro? Uma loucura de dois possíveis irmãos? Ele a agarrou pelos ombros. Não, eu nunca senti isso por ninguém. Entendeu? Nem quando amei antes. Você me quebra, Isadora. Me desmonta. E eu não consigo te deixar ir. Mas e se for verdade? Ela sussurrou, os lábios trêmulos. E se a gente tiver o mesmo sangue? Então eu vou até o inferno para provar o contrário. Eu vou descobrir tudo, mesmo que tenha que destruir o passado com as próprias mãos. O silêncio caiu sobre eles como uma sentença. Lá fora, os cavalos relinchavam, o galo cantava ao longe, e a vida seguia seu rumo. Mas dentro da casa, o mundo de Isadora e Gabriel virava de cabeça para baixo. Ela saiu do escritório com o coração acelerado, e ele ficou ali, segurando os documentos. Os olhos escuros fixos em algo invisível. Agora era uma guerra contra o tempo, contra as mentiras enterradas e contra o desejo que não cedia, mesmo diante da dúvida mais devastadora. A chuva começou fina, transformando o calor abafado da tarde em um clima mais denso, quase sufocante. Isadora caminhava pela varanda da casa como se tentasse fugir de si mesma. O vento bagunçava seus cabelos, e a mente girava entre lembranças, carícias, confissões e aquele maldito pedaço de papel que colocava tudo em xeque. Mas havia algo mais forte do que o medo. Algo que pulsava em seu peito, queimava na pele. Desejo. Quando virou-se para entrar novamente, deu de cara com Gabriel, molhado da chuva, a camisa grudada no peito, os olhos escuros como breu. Ele parecia uma tempestade em forma de homem. Furioso, contido, prestes a explodir. A gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa, porém firme. Ela assentiu, mas antes que dissesse qualquer coisa, ele a puxou para perto. Eu não consegui ficar longe de você. Eu tentei, juro por tudo que restou de bom em mim. Mas meu corpo não me obedece quando o assunto é você. Isadora sentiu as palavras derreterem as defesas que ainda mantinha. A raiva, o medo, a vergonha. Tudo desapareceu quando ele colou seus lábios aos dela. E foi um beijo urgente, desesperado, como se quisessem apagar a culpa com o toque. As mãos dele desceram pelas costas dela, puxando-a contra si, fazendo-a sentir sua ereção latejando por baixo da calça molhada. Ela gemeu baixo, arrepiando-se toda quando ele a ergueu no colo e a levou de volta para dentro da casa, mas não para o quarto. Desta vez, no mesmo escritório onde os segredos haviam sido descobertos, a verdade agora seria despida. Gabriel a colocou sobre a antiga escrivaninha de madeira. Varreu papéis e documentos sem paciência. A camisa dela foi aberta num puxão firme, revelando a pele quente e sensível por baixo da lingerie rendada. Isadora se inclinou, ofegante, enquanto ele beijava seu pescoço, descia até os seios e os tomava entre os lábios com fome. Isso é errado, ela sussurrou, mesmo quando o corpo implorava pelo toque. Então me faça parar, ele desafiou, a respiração entrecortada. Mas ela não queria, nem conseguia. Aquela loucura era a única coisa que ainda fazia sentido. As mãos dele exploravam cada curva, cada dobra da sua pele. A penetração veio intensa,
profunda, com o som da chuva ao fundo, misturado ao render da madeira sob seus corpos. Isadora envolveu a cintura dele com as pernas e cravou os dedos nos ombros largos. Era dor e prazer, desejo e medo, pecado e redenção. Eles se amaram ali como se o mundo fosse acabar. E, de certa forma, acabou. Porque quando terminaram, deitados no chão do escritório, nus e ofegantes, sabiam que não havia mais como voltar atrás. Eu fui até a casa da antiga empregada da minha mãe. Ele disse depois de um tempo, acariciando o braço dela com os dedos. Ela me contou algo estranho. Camila Vasconcelos teve 2 filhos gêmeos, mas foram separados no hospital. E por que separariam gêmeos? Porque um foi registrado pelo pai biológico, e o outro entregue para outra família. Por dinheiro. Por poder. Isadora sentiu o coração bater descompassado. E qual dos 2 somos nós? É isso que vamos descobrir. Eu juro, Isa, se eu não for seu, então ninguém mais será. Ela olhou para ele. Havia promessa naqueles olhos. E também obsessão. Mas dentro dela, nascia uma coragem nova. Uma força que não existia quando chegou naquela fazenda. Agora ela queria respostas. Queria justiça. E queria ele. Mesmo que o mundo dissesse que era errado. 2 semanas se passaram desde a noite em que Gabriel contou tudo o que sabia. Desde então, os 2 haviam mergulhado em uma busca silenciosa pela verdade. Chamadas escondidas, viagens breves até a cidade mais próxima, conversas desconfortáveis com pessoas do passado. Mas naquela manhã, o silêncio entre eles pesava. Um envelope repousava sobre a mesa da sala de jantar. Selado. Frio. Decisivo. Os 2 sabiam o que havia dentro. O resultado do exame de DNA que pediram em segredo, usando amostras de cabelo e saliva. Era o fim das dúvidas, ou o fim deles. Você quer abrir? Ele perguntou, a voz baixa. Isadora hesitou. As mãos trêmulas repousaram sobre o envelope. Sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar nas paredes da casa. Quando abriu e começou a ler, os olhos se encheram d'água. Negativo. Ela disse, com a voz embargada. Nós não somos irmãos. Gabriel arregalou os olhos, como se o mundo voltasse a girar. Um riso nervoso escapou de seus lábios, e em seguida, ele se aproximou e a puxou para um abraço tão forte quanto desesperado. Eu sabia, ele sussurrou no ouvido dela. Eu sentia. No fundo, eu sabia. Eu não sabia de nada, ela confessou, encostando o rosto no peito dele. Mas queria tanto que fosse verdade. Que você fosse só meu. Gabriel a afastou só o suficiente para olhar em seus olhos. E então a beijou, como se aquele beijo selasse um novo destino. Como se, enfim, estivessem livres para viver tudo o que sentiam. O beijo cresceu, se intensificou. E logo estavam se despindo no meio da sala, como se fosse a primeira vez, mas também a mais importante. O toque dele era reverente, como se explorasse um território sagrado. Ela o guiava com gemidos suaves, olhos fechados, entregue. Ele a deitou no sofá de couro, e desta vez, a penetração veio com delicadeza, com sentimento. Cada movimento era lento, profundo, com pausas para olhares, para beijos demorados. Como se dissesse, agora você é minha, sem culpa, sem medo. Foi ali, sob a luz suave do meio-dia, que os 2 se amaram como nunca. Entre sussurros e promessas. Mais tarde, deitados lado a lado, Isadora olhou para o teto e murmurou. Eu não quero mais viver nas sombras. Não quero mais esconder o que sentimos. Então não esconda, ele respondeu, virando-se para ela. Assuma quem você é. Quem somos juntos. E deixa o resto se resolver depois. Ela sorriu. Um sorriso novo. Seguro. Forte. Ali, naquele instante, nasceu a mulher que não mais fugiria. Que não mais se encolheria diante da dor. A submissa agora renascia poderosa. A casa estava cheia de ecos. Vozes do passado pareciam rondar cada parede da mansão, mas agora, Isadora caminhava com passos firmes.
Não era mais a garota assustada que havia chegado ali meses antes, com olhos arregalados e o coração em farrapos. Agora ela era mulher. E tinha um propósito. Na noite anterior, Gabriel havia mostrado os documentos escondidos por sua madrasta. Contratos antigos, papéis de compra e venda de ações, registros que revelavam que seu pai havia sido manipulado por Camila durante anos. A herança da fazenda, que deveria ser de Gabriel, fora desviada. Mas agora, com a verdade em mãos e o apoio de Isadora, ele estava pronto para tomar de volta o que era seu. Camila não esperava por eles. Estava sentada no jardim, cercada por taças de cristal e uma falsa paz. Mas ao ver o casal se aproximar, seus olhos estreitaram. Vieram me confrontar? Ela provocou, com um sorriso de desprezo. O que acham que vão conseguir com essas descobertas? Tudo o que você tentou roubar. Isadora respondeu antes que Gabriel dissesse algo. Camila riu. Mas não era um riso forte. Era nervoso. Tremia nas bordas. Você é só uma garota. Ela rebateu, com desdém. Não mais. Eu sou a mulher que vai ajudar o filho do verdadeiro dono dessa fazenda a reconquistar o que é dele. E a única coisa que você vai levar daqui é sua máscara caída. Gabriel ficou em silêncio. Aquilo não era mais só sobre ele. Era sobre ela também. Sobre o quanto ela havia crescido. As semanas seguintes foram intensas. Com a ajuda de advogados, Gabriel reverteu documentos fraudulentos. Camila foi exposta. A fazenda, finalmente, voltou para o nome da família Almeida. E no meio de tudo isso, Isadora seguiu ao lado dele, não como coadjuvante, mas como igual. A noite caiu com um céu limpo, salpicado de estrelas. A festa de reabertura da fazenda estava repleta de luzes, sorrisos e esperança. Gabriel vestia preto. Elegante. Intenso. Isadora usava um vestido longo vinho, justo nas curvas, com um decote que fazia os olhos dele queimarem de desejo. No meio do salão, ele a puxou pela cintura. Você sabe o que é, agora, né? Ele sussurrou contra seu ouvido. O quê? Minha mulher. A dona da porra toda. Ela riu, se arrepiando inteira. E você? Ela rebateu, encostando os lábios nos dele. Vai continuar sendo o fazendeiro mandão? Sempre. Mas agora, só mando quando você deixa. O beijo foi quente, cheio de promessas. Mais tarde, já longe dos olhares, ele a levou para o antigo estábulo, agora transformado num espaço rústico e privado. Deitou-a sobre fardos de feno macio, sob luzes pendentes. E ali, entre gemidos e risos, fizeram amor com paixão e entrega. Ele a despiu devagar, saboreando cada centímetro. Ela o montou com autoridade, os quadris ondulando num ritmo hipnotizante. Era fogo, ternura, vitória. E no clímax, ele sussurrou: Eu te amo, Isadora. Ela sorriu, ofegante. Eu sei. E agora o mundo também vai saber. Meses depois, a fazenda prosperava. Gabriel ampliou os negócios. Isadora abriu uma cooperativa com mulheres da região. E os dois viviam uma paixão tão intensa quanto no começo. Mas agora, livre. Sem culpas, sem sombras. Porque no fim das contas, era ela quem domou o fazendeiro. E ele nunca quis fugir disso. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos logo.